Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento Medical Oncologia, uma rede de cuidados para os momentos que você mais precisa. Decisão unânime do STJ confirma afastamento de 6 meses de Mauro Carlesse do cargo de governador do Tocantins. É uma medida drástica, mas reconheço que necessária, muito necessária, para o povo tocantinense. 280 policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão na sede do governo e em secretarias de Estado. Na casa do governador foram apreendidos 2 carros de luxo. Além disso, o Pleno do STJ também confirmou o sequestro de bens dos investigados no valor máximo de 20 milhões de reais. Tiveram mandados também contra mais de 50 servidores públicos. E a Justiça manda afastar ainda o secretário de Segurança Pública, Cristiano Sampaio, de Parcerias e Investimentos, Claudinei Quaresmin, além de delegados, policiais civis e militares. A repercussão no meio político de uma das maiores operações da Polícia Federal no Estado. E vice-governador Wanderley Barbosa, sem partido, assume o governo interinamente. Eu estou tomando pé das situações para que eu possa falar amanhã. O Jornal Anhanguera está no ar. Boa noite. Em decisão unânime, o Superior Tribunal de Justiça confirmou o afastamento do governador do Tocantins, Mauro Carlesse, do PSL, por 6 meses. Hoje, a Polícia Federal fez buscas na casa dele e na sede do governo estadual. As operações apuram a suspeita de pagamento de propina relacionada ao plano de saúde dos servidores estaduais e também obstrução de investigações. Vamos ao Palácio Araguaia, onde está Ana Paula Reban. Ana, boa noite para você. O governo já se posicionou? Oi, Monique, boa noite para você, boa noite a todos. O Palácio Araguaia informou que vai realizar uma entrevista coletiva com o governador interino do Tocantins, Wanderley Barbosa, amanhã, às 11 horas da manhã, na sala de reuniões do Palácio Araguaia. A movimentação nesse momento aqui no Palácio é tranquila. Daqui a gente observa que as luzes do 2º andar, que é onde fica o gabinete do governador do estado, as luzes estão acesas nesse momento. Não sabemos qual equipe está lá dentro nesse momento, mas há alguma movimentação lá no setor do 2º andar nesse momento. O governador interino, Wanderley Barbosa, ele foi empossado na função hoje de manhã, numa sessão reservada na sede da Procuradoria-Geral do Estado. E essa decisão que determinou a posse dele foi do ministro Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça, e depois referendada por todos os ministros da Corte do STJ. E hoje ainda, no meio da tarde, o governador interino, Wanderley Barbosa, foi até a sede da Justiça Federal em Palmas, onde o ministro Mauro Campbell conversou com ele rapidamente. Foi um rápido encontro que durou em torno de 25 minutos. Vamos assistir agora na reportagem como foi a sessão, então, do STJ, que começou às 2 horas da tarde em Brasília. Uma decisão unânime que determinou o afastamento do governador Mauro Carlesse por um período de 6 meses. A leitura dos processos na sessão começou por volta das 2 da tarde. Estavam presentes o relator, ministro Mauro Campbell, o presidente da Corte, ministro Humberto Eustáquio Soares Martins, a subprocuradora-geral da República, Lindoura Araújo, além de outros 11 ministros do STJ. O relator começou com o processo em que investigações da Polícia Federal identificaram um suposto grupo criminoso que praticava crimes como lavagem de dinheiro e crimes de corrupção em relação ao Plano Saúde, o plano de saúde dos servidores do Estado. Diversos crimes cometidos em tese por organização criminosa supostamente chefiada pelo senhor MC, governador do estado do Tocantins, e CAQ, secretário estadual de Parcerias e de Investimento. Segundo Campbell, foram detectadas movimentações financeiras de quantias muito altas em dinheiro e por pessoas diretamente ligadas ao governador do Tocantins. Parentes, inclusive, bem como de empresas das quais o próprio e demais investigados fizeram ou fazem parte do quadro societário, conforme indicado por relatórios de inteligência financeira do COAF.
O relator ainda cita outros relatórios do COAF que apontam movimentações de mais de 9 milhões de reais por empresas em que Mauro Carlesse e Claudinei Quaresmin são ou foram sócios. Campbell ainda cita um depósito feito na conta do próprio governador. Em sua conta particular de depósito em espécie, no dia 24 de março de 2021, de quantia de R$200 mil, realizadas por CTM de OR, secretária particular do governador, da Secretaria Executiva da Governadoria, depósito efetuado na governadoria. Em seguida, o relator começou a ler o segundo despacho, que trata sobre suposta organização criminosa liderada pelo governador Mauro Carlesse, que teria, nas palavras do ministro, aparelhado todo o sistema de segurança pública do Tocantins. Intervenções políticas que também permitiram o direcionamento de apurações em face de adversários políticos do grupo, conforme relatado pelo Ministério Público Federal, bem como na modificação de normas que regem a estrutura funcional e orgânica da Polícia Civil do Estado, retirando garantias dos delegados de polícia e que possibilitavam investigações sem interferências políticas. O relator deu parecer favorável ao afastamento do cargo por 6 meses do governador e dos outros servidores investigados, medida que pode ser revista a qualquer momento, além do sequestro de bens dos investigados no limite de 20 milhões de reais. E encerrou o voto dizendo que o afastamento é uma medida necessária. É uma medida drástica, mas reconheço que necessária, muito necessária, para o povo tocantinense, e por isso, senhor presidente, eu submeto esses despachos à análise da Corte Superior. Na sequência da sessão do Pleno, os 11 ministros votaram o parecer de Campbell. Todos eles acompanharam o relator, formando assim unanimidade. A leitura dos relatórios e os votos duraram menos de 30 minutos. E eu penso que a medida extrema tomada, tá, de afastamento por 180 dias mostra-se perfeitamente correta. E o ministro Mauro foi muito ponderado em não decretar a prisão preventiva ou a prisão temporária, também se mostra perfeitamente razoável. Agora, o afastamento diante da gravidade dos fatos delineados na investigação, ele se mostra uma medida necessária neste momento. Para a Polícia Federal, o governador afastado, Mauro Carlesse, é suspeito de obstruir investigações e pagar vantagens indevidas relacionadas ao plano de saúde dos servidores. Para evitar vazamentos, mais de 200 policiais federais chegaram ao aeroporto de Palmas de madrugada em 2 aviões da FAB. Foram cumpridos 57 mandados de busca e apreensão e 50 ordens de afastamento de função no Tocantins, São Paulo, Goiás e em Brasília. Aqui em Palmas, os policiais federais deixaram o apartamento do governador Mauro Carlesse, do PSL, que fica na orla da Praia da Graciosa, após 3 horas de buscas. Os agentes levaram malotes de documentos, itens eletrônicos e 2 carros de luxo avaliados em mais de R$200 mil. Os veículos foram conduzidos para a sede da PF. A polícia também esteve no Palácio Araguaia, na Secretaria de Segurança Pública e em outros endereços de órgãos do Estado, como a DENARC, Delegacia Antidrogas de Palmas. O governador Mauro Carlesse é um dos investigados numa apuração sobre um suposto pagamento de propina relacionada ao plano de saúde dos servidores públicos estaduais. Os investigadores estimam que R$45 milhões foram pagos até o momento. Os agentes também apuram se o governador e outros integrantes da cúpula do Estado obstruíram investigações. Hoje à tarde, a Corte do Superior Tribunal de Justiça referendou por unanimidade a decisão do ministro Mauro Campbell de afastar o governador do cargo por 6 meses. O STJ também afastou, pelo mesmo período, o secretário estadual de Parcerias e Investimentos, Claudinei Quaresmin, o secretário estadual de Segurança Pública, Cristiano Sampaio, a diretora-geral da Polícia Civil, Raimunda Bezerra, e mais 5 delegados, além de agentes da Polícia Civil e policiais militares. O Ministério Público Estadual informou hoje que 2 agentes da Segurança Pública que estavam lotados no MPE também foram afastados pelo STJ, mas os fatos atribuídos a eles seriam anteriores à atuação deles no MPE.
De acordo com as investigações, a cúpula da Polícia Civil teria removido indevidamente, com a chamada Lei da Mordaça, há cerca de 2 anos, os delegados que apuravam indícios de corrupção em contratos do Estado com empreiteiras. A PF diz ainda que há evidências da produção de documentos falsos para a manutenção dos interesses da suposta organização criminosa. O ministro Mauro Campbell estava desde cedo no Tocantins, acompanhando a operação, e passou o dia todo na sede da Justiça Federal em Palmas, de onde também participou da sessão da Corte do Superior Tribunal de Justiça. Hoje à tarde, após a sessão do STJ, o vice-governador Vanderlei Barbosa, sem partido, foi até a sede da Justiça Federal. A população está tranquila, eu estou tomando pé das situações. Procurada, a Secretaria de Segurança Pública ainda não retornou. A assessoria do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Tocantins, o Sindipol, disse que não irá se manifestar por enquanto. Nós não conseguimos contato com a defesa dos citados. E veja a seguir a repercussão do afastamento do governador do estado na Assembleia. Movimentação pequena hoje na Assembleia Legislativa. A sessão prevista para ocorrer à tarde não aconteceu por falta de quórum. A Cíntia Ribeiro Portilho traz as informações para a gente. Cíntia, boa noite. Olá, Monique, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o clima hoje à tarde aqui na Assembleia Legislativa era de tensão por causa do afastamento do governador Mauro Carlesse. A sessão prevista para começar às 3 da tarde começou após as 4 horas e assim não durou nem 5 minutos por falta de parlamentares. Dos 24, 17 confirmaram presença, mas menos de 10 deputados estavam presentes no plenário. Nós procuramos os deputados e alguns deles toparam falar com a gente. A primeira que conversou conosco foi a deputada Amália Santana, do PT. Ela falou sobre o desenrolar das investigações da Justiça. Vamos ouvir o que ela disse. Cria estabilidade para o Estado, não tem como negar. Eu respeito a opinião da Justiça e vou respeitar, desde que eles ajam. Nós também ouvimos o deputado Júnior Gel. Ele também falou sobre o afastamento do governador. A derrocada, a caída de governadores que vem ocorrendo ao longo da história política no Estado, isso é ruim para o Estado. É ruim para o Estado porque gera desconfiança em relação aos investidores. Porém, é importante ressaltar que justiça tem de ser feita. Se ocorrem indícios venham a ser comprovados, uma vez comprovado, tem que ser devidamente penalizado. Se couber afastamento, cabe afastamento, faça o afastamento. Nós também ouvimos o deputado José Roberto, do PT. Vamos ouvir o que ele disse. Tem que lamentar o que está acontecendo no Estado. Espero que a verdade venha à tona e, caso tenha algum problema de desvio, que esses culpados sejam punidos. Nós também procuramos o deputado Helenil da Penha, do MDB. Vamos ouvir o posicionamento do deputado. Nós estamos aguardando o andar da tramitação dessa investigação para a gente ver o que realmente está acontecendo de fato. O deputado presidente da Assembleia Legislativa, ele estava presente, nossa equipe foi até o gabinete dele, mas a assessoria respondeu que ele preferiu não se manifestar a respeito do caso. Nos informou ainda que a sessão que estava pré-marcada para amanhã foi suspensa e que na terça-feira, às 9 horas da manhã, os deputados voltam a se reunir aqui na Assembleia e um dos assuntos que seria discutido amanhã seria a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. Esse assunto ficou, então, para terça-feira, às 9 da manhã. Monique. Obrigada, Cíntia, pelas informações. E apesar de pouco tempo na política, o governo de Mauro Carlesse foi alvo de outras operações policiais. Mauro Carlesse tem 61 anos. Nasceu no Paraná, mas começou a vida política aqui no Tocantins.
Chegou ao cargo de governador interino em 2018 por ser presidente da Assembleia Legislativa, já que na época o então governador Marcelo Miranda teve o mandato cassado. Quando Mauro Carlessi foi conduzido ao comando do Palácio Araguaia, ele não só estava no primeiro mandato como deputado estadual, mas também era a primeira vez que havia sido eleito a um cargo público. Ainda em 2018, concorreu à eleição suplementar ao Estado e passou ao segundo turno, mas antes da votação foi alvo da Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão de documentos no Palácio Araguaia, secretarias e ainda em outros locais, durante a investigação de supostas irregularidades na liberação de emendas parlamentares durante o governo interino de Carlessi. Foi eleito no segundo turno e permaneceu no cargo. Concorreu novamente nas eleições regulares e foi reeleito, ocupando o Palácio Araguaia até hoje. 2018 nem acabou e em novembro, o delegado regional responsável pela investigação de lixo hospitalar descartado de maneira irregular, envolvendo a família do deputado estadual Olinto Neto, do PSDB, havia sido exonerado. O deputado sempre negou irregularidades. A situação resultou em um decreto que ficou conhecido como a Lei da Mordaça. A determinação do governo do estado, publicada em março de 2019, estabeleceu diversas limitações para a Polícia Civil. Entre outros pontos, proibia que delegados fizessem críticas ao governo e limitava entrevistas. O governo sempre negou que estivesse interferindo no trabalho da polícia. Além disso, no final de 2018, uma operação da Polícia Civil do Estado cumpriu mandados de busca e apreensão no Palácio Araguaia. A investigação apurava a contratação de funcionários fantasmas. Menos de um mês depois, 2 delegados responsáveis pela ação foram transferidos. Em março do ano passado, uma nova investigação da PF apurou a existência de supostos funcionários fantasmas no governo. Já durante a pandemia, a suspeita da polícia foi em relação ao superfaturamento de máscaras por parte da Secretaria de Saúde do Estado. No mesmo ano, a Polícia Federal e Controladoria Geral da União, a CGU, apuraram outro possível superfaturamento de 10 camas hospitalares. Já o governador em exercício, Vanderlei Barbosa, sem partido, teve vários mandatos políticos. Ana Paula Reban está de volta para nos dizer quais. Ana? É verdade, Monique. Vanderlei Barbosa, agora governador em exercício do estado do Tocantins, ele tem 57 anos de idade e ele é natural da cidade de Porto Nacional, aqui na região central do Tocantins. Ele começou a carreira política no ano de 1989, quando ele se elegeu vereador pelo município de Porto Nacional. E aí, em 1996, Vanderlei Barbosa se mudou aqui para Palmas e se elegeu vereador e ocupou esse cargo por vários mandatos sucessivos até o ano de 2010, chegando a presidir a Câmara Municipal ao longo de 4 anos. E aí, em 2010, Vanderlei Barbosa se elegeu para o primeiro de 2 mandatos como deputado estadual. Ele permaneceu nessa função até o ano de 2018, quando se afastou para disputar a reeleição suplementar ao lado de Carlessi como vice-governador na chapa que acabou vencedora. E a disputa, para a gente relembrar, na época, ela foi convocada por causa da cassação de Marcelo Miranda, na época que era o governador do estado. Ao longo dos últimos anos, como vice-governador, Vanderlei Barbosa, ele trabalhou sempre em sintonia com o governador Mauro Carlessi, ele evitou se envolver em polêmicas e, ultimamente, ele estava sendo escolhido para encabeçar ações como o combate às queimadas. Nesse último período de estiagem, representou o governo em entregas de obras e também em reuniões em que o governador não pôde comparecer. Então, essas são as informações do governador em exercício do estado do Tocantins, Vanderlei Barbosa. Monique, que amanhã, às 11 horas da manhã, aqui no Palácio Araguaia, vai realizar uma coletiva onde vai falar com os jornalistas. Com você. Te agradeço novamente, Ana. E em instantes, as últimas informações sobre o afastamento do governador Mauro Carlessi e ainda assinado o contrato que concede ao aeroporto de Palmas à iniciativa privada. A gente volta já. Foi assinado hoje o contrato de concessão do aeroporto de Palmas e mais 5 aeroportos que compõem o bloco central leiloado pelo governo federal em abril. A empresa que venceu o leilão passa a administrar no início do ano que vem.
A cerimônia foi no saguão, bem ao lado do desembarque de passageiros. O secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, representou o governo federal e a secretária de Economia, Cristiane Schmidt, veio em nome do governador Ronaldo Caiado. O aeroporto Santa Genoveva faz parte de um bloco de 6 aeroportos arrematados em abril por 754 milhões de reais, 9.000% a mais que o lance inicial. O grupo CCR foi o vencedor e terá que cumprir investimentos da ordem de 1 bilhão e 800 milhões de reais e tem a concessão por 30 anos. Parte desse recurso, 180 milhões de reais, vão para o aeroporto de Palmas. No aeroporto de Palmas, a gente vai ter também a construção das pontes de embarque, que essa é uma diretriz que nós colocamos em todos os nossos aeroportos, então, no aeroporto de Imperatriz, aeroporto de Teresina, vão estar, assim como o aeroporto de Palmas, com as pontes de embarque também instaladas. O grupo CCR está no mercado há 22 anos e tem negócios na área de mobilidade urbana, controla metrôs em São Paulo, concessão de rodovias. E agora, com esses 6 aeroportos, serão 16 administrados pelo conglomerado. A partir do ano que vem, eles serão responsáveis por 21 milhões de passageiros que usam o transporte aéreo todo ano. Isso representa 25% do movimento no país. O contrato foi assinado pelo diretor-presidente da ANAC, Juliano Noman, pelo secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, e pela diretora corporativa da CCR, Cristiane Gomes. A Infraero continua administrando o aeroporto até o final do ano. A partir de 2022, a companhia terá que começar os investimentos da ordem de 600 milhões de reais. Obrigações que nós iremos cumprir, ampliação das posições de aeronaves, para que a gente possa, de fato, ampliar a oferta do aeroporto, para que a gente possa trazer mais voos, mais rotas. Com a privatização, os passageiros apostam em melhorias. Eu acredito que vai melhorar a parte de serviços, de infraestrutura, enfim. Vamos ver agora como é que está a campanha de vacinação contra a Covid-19 aqui no estado. Olha só de primeira dose já tem 63,33% da população vacinada com essa primeira dose. 574.183 aplicações de segunda dose, representando 36,11%, que a gente soma com 1,99% da Janssen, representando então 38,09% da população concluindo esse ciclo vacinal. E doses de reforço já chegam aí a 20.360 doses aplicadas, 1,28%. Agora a gente vai aos números atualizados da pandemia. Foram registrados mais 158 novos casos de Covid-19 e 7 mortes pela doença no estado. Com isso, Tocantins já acumula aí 227.153 casos da doença, 684 estão ativos neste momento. 222.623 pessoas conseguiram se recuperar da doença. Infelizmente, 3.846 morreram. 75 estão hospitalizadas neste momento. Agora a gente volta com a Ana Paula Reban, que tem as informações atualizadas sobre o afastamento do governador Mauro Carlessi. Ana? Oi, Monique. Olha, a assessoria e também a defesa do governador afastado, Mauro Carlessi, ainda não se posicionou, não se pronunciou sobre essa decisão da Corte do Superior Tribunal de Justiça de afastá-lo por um período de 6 meses. Já o Palácio Araguaia convocou uma entrevista coletiva para amanhã, às 11 horas da manhã, na sala de reuniões aqui no Palácio, onde o governador em exercício do Tocantins, Vanderlei Barbosa, vai repassar informações. A gente não tem informações ainda, o Palácio não informou sobre como é que vão ficar as outras secretarias. A de Segurança Pública, onde o secretário da pasta, Cristiano Sampaio, também foi afastado, e a Secretaria de Parcerias e Investimentos, que era até então comandada por Claudinei Quaresmin, que também foi afastado com essa decisão do Superior Tribunal de Justiça. Vamos aguardar então até amanhã para ver qual vai ser então as medidas que serão adotadas em relação a essas duas secretarias que são consideradas importantes. Há ainda a situação de 5 delegados da Polícia Civil que também foram afastados do cargo e estão proibidos de entrar nas dependências das polícias estaduais. Monique? Obrigada, Ana, mais uma vez.
Essa edição termina agora. Mais notícias no G1 Tocantins e no Jornal Nacional, que hoje começa mais cedo, às 7h55. Boa noite, até amanhã. Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento Medical Oncologia, uma rede de cuidados para os momentos que você mais precisa.